A impunidade e o fim da justiça no Brasil foram celebrados na noite de ontem em Brasília. Pouco mais de 4 meses depois de ter visto o ministro Gilmar Mendes anular todas as suas condenações no âmbito da Operação Lava Jato, o petista Zé Dirceu promoveu na noite dessa terça uma festa em virtude do seu aniversário. O evento contou com a presença de ministros do governo Lula, como Fernando Haddad, da Fazenda, Esther Dweck, aquela que diz que prejuízo não é rombo, o advogado-geral da União, Jorge Messias, ou Bessias para os mais íntimos, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, cujo escândalo dos comitês de cultura foi revelado no dia anterior, entre outros. Também compareceram deputados e senadores petistas, como Lindbergh Farias, José Guimarães, Paulo Pimenta, Jacques Wagner, entre outros, e também congressistas supostamente de centro, os isentões, como Arthur Lira e o atual presidente da Câmara, Hugo Mota. E como a festa representava o ápice da impunidade no Brasil, não poderiam faltar outros personagens famosos pelas suas participações em esquemas de corrupção no passado, como o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Mas a legitimação do desmonte da justiça brasileira através da presença de todas essas autoridades na festa de um descondenado ainda não foi o ponto alto da noite. O grande destaque foi o discurso do aniversariante. Como já é de praxe, Zé Dirceu repetiu as narrativas de que houve golpe no impeachment de Dilma e que a Lava Jato tentou acabar com o país. Só não governamos o Brasil de maneira ininterrupta de 2002 até hoje, por causa do golpe 16 e da Lava Jato. Ironicamente, os mesmos ministros do Supremo que consideram hoje qualquer crítica aos seus trabalhos como um ataque a uma instituição democrática permanecem no mais absoluto silêncio quando Zé Dirceu e outros petistas chamam de golpe o processo de impeachment de Dilma, que seguiu todos os passos previstos na Constituição nas duas casas do Congresso e foi legitimado pelo próprio Supremo Tribunal Federal em seguida. Enfim, além da hipocrisia, o discurso de Dirceu serviu também para evidenciar quais são os verdadeiros planos do PT. Em outras palavras, foi uma confissão do autoritarismo ainda maior que eles pretendem implantar no Brasil. Por isso, mais ainda é necessário que tenhamos, primeiro, essa tarefa de unir todos os nossos partidos. Segundo, de sustentar o governo. E terceiro, de preparar. O Brasil precisa mudar o seu sistema político institucional. Se vocês observarem as pesquisas de opinião pública, chega a 90% a reprovação ao Congresso Nacional. Alguma coisa está errada. Então nós precisamos pensar num sistema político eleitoral e na radicalização da nossa democracia e numa profunda reforma. Pois é, Zé Dirceu fala abertamente em uma radicalização da democracia. E o ministro Alexandre de Moraes, que tanto fala no combate ao extremismo, fica em silêncio nesse caso. Agora, se as declarações de Zé Dirceu ainda não foram suficientes para provar os objetivos ditatoriais que essa turma tem em relação ao Brasil, o discurso de uma representante do governo Lula criticando a OEA certamente confirma essa intenção. Em um evento em Washington, nos Estados Unidos, a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Maria Laura da Rocha, criticou a abordagem da entidade internacional em casos como o da Venezuela e da Nicarágua, ambas ditaduras de extrema esquerda. É importante reconhecer esses aspectos positivos. No entanto, é preciso admitir também que o ambiente político na última década impôs novos desafios. A lógica da exclusão, da estigmatização e do isolamento dos que pensam diferente voltou a dar as cartas em certas instâncias. No lugar do diálogo, da diplomacia e da negociação, a organização optou, em certos casos, pela sanção e pelo opróbrio público daqueles que foram considerados em conflito com os padrões comuns. Em vez de se resguardar a independência e os canais de comunicação com todos os lados em situações de tensões internas, não raras vezes tomou-se partido em disputas internas, gerando o efeito contrário ao pretendido. A defesa da democracia, tema tão importante, não raro foi objeto de seletividade política. Com isso, a OEA perdeu legitimidade e relevância em determinados temas, vendo minguar sua capacidade de aportar soluções, notadamente para a crise como as da Venezuela e da Nicarágua, países que se afastaram da organização em anos recentes.
Pois é, o governo Lula praticamente compra a briga com organizações internacionais para defender seus aliados ditadores latino-americanos. Mas em 2022, as propagandas de adversários que associavam Lula a Nicolás Maduro e Daniel Ortega foram alvo de punições e de censura do TSE. No mínimo curioso, não é mesmo?